Olá pessoal, tudo bem? Arthur falando. Pessoal, vamos dar início à nossa série de vídeos, tá? Construindo essa aplicação de RH com Java Spring, tá bom? Pessoal, primeiro de tudo, tá? Deixa eu avisar, eu imagino, eu acredito, tá? Eu tô começando agora a fazer esses vídeos, então eu não sei quantos vídeos eu vou ter que gravar, tá? Na realidade eu vou gravar, a minha ideia é, né, é gravar um só e depois eu vou fatiando esses vídeos aí e vou disponibilizando para vocês, tá? Então, eu não vou seguir muito apresentações no início do vídeo, tá bom? Então se tiver algum corte, né, lógico, não vou cortar de qualquer jeito, eu volto aí numa sequência da nossa atividade. Tá bom? Mas nem todo vídeo vai ter uma apresentação lá, uma saudação. E nem vai ter a despedida, né? Então, do nada, o vídeo pode acabar, então não se assuste que eu vou voltar. Tá bom, pessoal? Bom, falando só um pouquinho, né, sobre o Java Spring, então, é um framework, né? É um framework muito utilizado, ele tem algumas facilidades, né? Como eu posso dizer, algumas funcionalidades deles, né? Algumas bibliotecas, elas são um pouquinho difíceis de se implementar, tá? Então, como eu havia dito no início, a gente é um novo aprendizado, acho que para todo mundo, tá? Para vocês aí, alunos, para os professores do presencial, para os tutores, tá bom? É uma nova tecnologia para alguns, né? Talvez alguém já tenha trabalhado com isso, eu mesmo nunca tinha trabalhado, tá? Mas enfim, a gente percebe algumas dificuldades, mas eu acho que ele é bem interessante e quando você aprende, né, ele é bem produtivo e a gente consegue fazer muita coisa legal com ele. Vocês vão ter uma introdução agora, né, de uma arquitetura de software, né? Quando a gente desenvolve um software, a gente tem que pensar bastante o fluxo das informações do nosso software, né? E dentro da informática, dentro da programação, existe um negócio que chama arquitetura MVC, tá? Que é Model View Controller. Na arquitetura MVC, né, como vocês podem ver aqui, a gente tem o model, o M, né? O view, a view, que é o V, e o C, que é o controller, tá? Aí você olha, não, mas então tudo separado, né? Não devia ser somente os três, né? Então o que que acontece? Normalmente essa arquitetura, ela tem algumas modificações, né? Às vezes você coloca algum intermediário entre a comunicação entre uma e outra, tá? E aqui, como vocês estão vendo, isso aqui chama repository. O repository, ele é um padrão de projeto que ele serve para fazer essa intermediação, né. E, enfim, isso aí traz ótimos ganhos para o próprio software, né, para a própria aplicação, a própria arquitetura da aplicação, o fluxo de informações, né, ele de alguma forma ele é otimizado, né, e bom, essa é a ideia, né. E, enfim, tanto para organização de código, como para entendimento, enfim, e melhora o fluxo da sua aplicação também, tá bom? E esse padrão, né, que chama repository, ele é um padrão que ele propõe que se utilize um objeto, né, que seria ele, como intermediário entre a camada de domínio e a camada de mapeamento de dados, né? Então você tem um objeto ali que ele vira intermediário, né? E aí ele implementa essas operações de persistência, né? São as operações com bancos de dados via JPA, né? Então o JPA ele faz essa triangulação aqui, né? Ele faz esse fluxo de informações entre repository, model e JPA. Ele vai lá para o banco e volta, né? Ou ele envia ou ele traz, né? Então o JPA acaba fazendo isso daí, né? Então um objeto repository, né, no caso, que é o que faz essa intermediação, é uma classe, tá? Ela é uma interface, né? Com o tempo eu vou mostrando para vocês como que funciona. Ele recebe um objeto, né, com os dados de uma pesquisa, como se fosse isso, tá? Depois, com o tempo, vocês vão entendendo quando eu for fazendo a implementação. Ele retorna uma coleção de objetos, né, de acordo com a sua pesquisa. É basicamente isso, né? Então, ele tem
como eu posso dizer, ele faz essa abstração, né, de todo esse trabalho que o controller ia ter, tá, o controle ia ter todo esse trabalho, só que na realidade quem vai fazer isso agora é o repository e depois ele manda a informação toda mais bonitinha, né, pro pro controller, né, então o repository, JPA, faz toda essa triangulação. E o JPA ele é o quê, né? Ele é uma, como eu posso dizer, ele é uma camada, tá? Como se fosse um conjunto de diretrizes, tá? De um outro framework que chama Hibernate, né? Que é um framework que trabalha com banco de dados. Então, essa é a ideia, tá? É como se fosse um serviço ali, né? Eu não posso falar muito de serviço, que existem outros padrões de projeto que usam o service também, né? Então não posso chamar exatamente serviço, mas é como se fosse um serviço, tá? Então a ideia é essa, esse é o fluxo da nossa aplicação, tá bom? Isso aqui eu vou, né, eu vou mostrando aos poucos para vocês, eu vou construindo e, né, fazendo todo esse trabalho aqui, né, o controle faz isso, a gente devolve para onde? Para a view, que é essa view é um arquivo HTML, só que ele tem uma linguagem diferente lá, né, que chama Timeleaf, tá? Poderia ser JSP, só que o JSP não tem muito, como eu posso dizer, muita usabilidade, né? As pessoas não utilizam muito JSP na Vue, por alguns motivos, tá? Então é o Timeleaf existem alguns endereços, eu vou colocar aí também na descrição do vídeo, para vocês entrarem lá e aprenderem a sintaxe do Timeleaf, mas vocês não vão utilizar muita coisa do Timeleaf, tá? É um HTML com algumas coisinhas a mais ali para puxar informação do controller. Tá bom essa ideia. E quem pede tudo isso é o navegador, né, que a gente chama de client. Então, o navegador, ele pede para view, né, ele faz alguma coisa lá na view, faz uma busca. Aí o controller tem lá você tem um método lá, buscar, no nosso caso, buscar vaga, né, ou cadastrar vaga, né, então o navegador faz alguma coisa aqui, cadastrar vaga, aí o controller tem o método cadastrar vaga, aí ele vai, faz a lógica dele aqui, trabalha com o repository se tiver que fazer alguma interação com o banco de dados, porque tem, né? E aí esse repository ele passa para o JPA, que faz a triangulação para um jogo de futebol, né? Faz a triangulação aqui, vai lá no banco, faz alguma coisa, volta e devolve tudo e tem a view aqui, recebe novamente o resultado e o navegador fica feliz com tudo que chegar. Tá bom, pessoal? Então é basicamente isso, tá bom? E aí vem a parte mais legal agora, né? Como que eu vou fazer essa aplicação aqui, certo? Como que eu vou fazer essa aplicação? Então eu vou minimizar aqui, eu vou entrar lá no meu navegador, veja que, né, você viu o primeiro vídeo de apresentação do projeto, tá esse erro aqui, foi porque, o que que eu fiz? Eu, eu resetei, né, o servidor, resetei não, eu pausei o servidor, pausei não, eu encerrei o servidor, né, excluí a aplicação, aquela aplicação que estava rodando e por isso que está isso aqui, tá bom? Mas não se assuste, é porque não tem servidor rodando, né, vai estar assim, tá? O que que eu vou fazer? Pessoal, para criar um projeto no Java Spring, a gente precisa entrar no site, como assim no site? É um site, tá? Que chama start.spring.io, né? Que estranho. Não, é assim mesmo, tá bom? E vocês vão ver que legal como é trabalhar com framework, tá? Algumas coisas ficam um pouquinho mais fáceis, né? Então vocês vão em Maven, tá? Project Maven, vocês têm que escolher esse daqui, tá bom? Vocês podem escolher outro, mas é melhor escolher esse aqui, que no início vocês não sabem, depois com o tempo vocês vão tentando outras coisas, tá? Linguagem Java, né? Se você sabe Kotlin, vai para o Kotlin ou Groove, né? Mas eu sugiro que vá para o Java, tá? Spring Boot e aí tem a versão dele, tá bom? Essa é a versão, eu vou escolher essa 2.61, tá? Escolham ela, não escolham uma snapshot não, tá bom? Snapshot é uma versão que não foi lançada, né? Até agora eu não entendi o porquê, mas é uma versão que não foi lançada, é como se fosse uma versão fantasma, né? Deve ser mais vinculada a dev, né? Alguma coisa assim.
tá bom? E aí, pessoal, vocês vão lá em dependências, adicionar dependências, e aí a gente precisa colocar 4 dependências aqui. A primeira é dependência, tá? Ó, quem estiver fazendo junto, dá umas pausas, tá? É normal, eu gosto de fazer isso. Pausa, vê o que eu estou escrevendo, depois vocês vão e faz aí, tá bom? Então, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser Spring Boot DevTools, tá? Primeira dependência, vou adicionar outra dependência que vai se chamar Spring Web, tá? Daqui vocês vão entender o porquê depois. A terceira dependência vai ser Spring Data JPA, lembra do JPA? É isso aqui, ó. Ele é do Hibernate, certo? E a quarta dependência vai ser o nosso TimeLeaf, que é uma engine de templates. Lembra que eu falei? Que é com HTML, só que ela é um pouquinho diferente. Tá bom? Então eu já escolhi as minhas quatro, né? As minhas quatro dependências, e agora eu vou preencher aqui, ó, esse project metadata, tá bom? Eu ia diminuir aqui, será que tá muito grande? Não, acho que dá, né? Diminui um pouquinho, tá muito, tá? Então, aqui, pessoal, existe uma especificação no Java, não é uma especificação não, existe um costume de, toda vez que você faz alguma aplicação, você começa com ponto, se você está no Brasil, é br ponto com ponto nome da sua aplicação, né? Eu não sei por que isso, eu não trabalho com Java, então eu nunca fui pesquisar também, mas é algo que desde a faculdade, quando eu estive na faculdade, os professores mandavam fazer, tá? Então, mas eu acho que é um costume que eles fazem, quem manjar de Java aí deve saber, tá bom? E aqui eu vou colocar o nome da nossa aplicação, que vai ser chamada de AppRH, tá? Artefato vai ser AppRH, que é o nome da nossa aplicação, certo? Só que aqui acho que tá bom. E aqui a gente vai colocar o quê? Projeto, tá? AppRH, tá? Package name, que é o que eu falei do com, né? Então eu deixo esse com.apprh, tá? O packaging, né? Vou deixar como jar. Isso aqui é um arquivo que ele é gerado do meu projeto, então quando eu for importar, vai aparecer esse jar. O Java que eu vou escolher vai ser o 11, é uma bagunça o Java, 17, 11 e 8. Mas enfim, eu vou colocar o 11, certo? E vou clicar em Generate. Aí, pessoal, olha que coisa interessante. Baixou um zip aqui que chama AppRH, né? Agora deixa eu fazer o seguinte, eu vou apagar aquele outro lá, quero mais saber desse aqui, a gente vai fazer um na raça, certo? Excluir aqui, ó, nunca mais eu vou vê-lo, certo? Agora, eu vou vir aqui nessa pasta tutorial, certo? E nessa pasta, eu vou descompactar aquele projeto. Ó, tá em downloads, né? Downloads, que eu coloquei ele aqui, vou jogar ele para cá, tá? Esse é o nosso projeto que a gente acabou de fazer lá no site do Java Spring, né? É esse aqui, ó. Então, vou clicar com o botão direito, eu vou extrair para AppRH, certo? Vou apagar o zipado e ele tá aqui, ó. Já tá aqui, AppRH. Aqui, pessoal, tem uma pastinha, né? Que depois vocês vão saber o que que é, tá? Não, para que depois, né? Eu vou falar. Isso aqui, pessoal, são os templates. Porque assim, né? Normalmente quando a gente desenvolve um sistema, nem sempre o cara do back faz o front, né? Então o que que eu fiz? Eu separei os templates para gente, para quando a gente for implementar ficar mais fácil, né? Para a gente não perder tanto tempo, né? Não vamos, a gente não tem que aprender HTML de novo, né? Certo? Bom, vamos lá, AppRH, tá aqui, ó. Nosso aplicativo tá aqui, né? Tem toda essa estrutura aqui, tá bom? E eu vou lá no Eclipse, O que que eu vou fazer? Estou com o Eclipse aberto, certo? Vou vir em File, vou vir em Import. Lembra o que a gente preencheu lá no nosso projeto, que é um Maven Project, certo? A gente vai vir aqui e
Maven Project existente, né? Um projeto de Maven que existe. Clicar aqui, dá Next. Root Directory, meu inglês é péssimo, vou em Browse e vou procurar aquele meu lá, certo? Está em área de trabalho, tutorial Spring, AppRH. Selecionar a pasta, tá aqui. Lembra do jar? Olha o jar aqui. Esse jar, ele identifica que ali é um projeto, né, do Maven, né, do Spring, certo? Tá aqui. Vou em Finish. Agora ele vai aparecer aqui, ó, Import Maven Project, deixa ele importar, tá? Às vezes ele demora, porque às vezes ele precisa baixar, ó, baixar dependências, algumas bobeirinhas assim, né? Algumas coisinhas chatinhas, e é isso aí, tá? Vamos ver se deu certo. Acho que já deu certo, né? Tá aqui, ó, o nosso projeto, né? Ó, tá aqui, só tem esse arquivinho aqui, né? Resources, que são as templates. Tem esse arquivo aqui, ó, que é muito importante, chama pom.xml. Dei duplo clique nele e aí eu vou mostrar para vocês. Lembra das dependências que eu falei com vocês? Ó, JPA, dependência Spring, esse Spring Time Leaf, certo? Se você um dia quiser colocar alguma coisa nova, né, por exemplo, você quer colocar um negócio que chama security, uma área de login no seu projeto, você vai ter que colocar uma dependência, aí então você vai nesse arquivo, vai colocar a dependência aqui, e lógico, vai ter que configurar, né, no restante, tá? E aqui, se eu não me engano, se você der um explore, você consegue mudar, colocar mais dependências, copiar esse arquivo aqui e colar lá, né? Se você tiver dificuldade. Enfim, tem várias coisas que você pode acrescentar posteriormente. Tá bom? Então, esse arquivo é muito importante, chama pom.xml, tá? Então, vou fechar ele. Fechar ele, vou fechar isso aqui, vou fechar isso aqui, tá? Isso aqui é nosso projeto, tá? Então, esse daqui, essa classe, ela é a responsável por fazer o quê? Por executar o nosso projeto, né? Então, toda vez que eu quiser executar o nosso projeto, eu venho aqui nessa classe, clico com o botão direito, venho Run As, e vou em Java Application. Não é Run on Server, tá? Eu sofri um pouco aí até acostumar. Mas Java Application. Por quê? Porque é uma aplicação do Spring e dentro da aplicação você já tem aquele servidorzinho esperto lá que é o Tomcat. Então você não precisa aqui Run on Server, tá bom? Java Application, ele vai executar a nossa aplicação. Tudo bonitinho, ó. Que é Java Spring e tal, blá, 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 né? E aí tem alguma coisa errada aqui, né? Por quê, ó? Falhou, porque ele não tem algumas coisas ainda, né? Ele não tem banco de dados, né? Ele não tem a URL do banco de dados, não tem nada, né? Então não tem um porquê, né, funcionar. Então se eu for lá no meu navegador e colocar localhost 8080, o que que vai aparecer? Nada, né? Porque ele falhou na execução, tá? Então, como a gente colocou JPA, ele vai ficar cobrando aqui, ó, falta configurar o banco de dados, né? A URL do banco, tá? Blá, 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 né? Então, você tinha que fazer isso, pode usar um desses aqui, tá? Não sei o quê, certo? Mas eu vou fazer isso agora.